Hello, buddies! Welcome back again! E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos à aula aqui número 13, né? E já vamos começar com o assunto, né? Sempre eu passo para vocês uma atividade antes, para a gente poder interagir. E aí foi o que aconteceu na aula passada, no terceiro bimestre, né? No início do terceiro bimestre, no caso, quando eu expliquei um pouquinho, fiz a abertura do livro, que o tema era literature, né? Que literaturas. Então, trabalhei diversos gêneros, coisas baseadas nisso, e isso é muito importante, certo? Então, vamos lá, galera. O que eu peço para você nesse momento? A única coisa que eu te peço é que você vá lá, pegue o seu caderninho, tá? De anotações e faça as anotações necessárias sobre esse assunto que nós já vimos. Só que o livro do Farias Brito, ele quer que você saiba a diferença. A diferença é fundamental para que você possa fazer as determinadas questões que o Farias Brito vai te propor futuramente nas próximas avaliações. Tá, beleza? Então aproveitem agora esse momento, tá? Qualquer dúvida acerca desse assunto, vocês podem estar me chamando lá na Agenda Edu. E aí eu vou estar tirando as dúvidas completas de vocês, tá certo? Então vamos lá, gente. Let's go there. Simple Past versus Present Perfect. Nós vamos fazer agora a diferença entre esses dois carinhas que nós já trabalhamos no caso, né? Que é o Simple Past, passado simples, e o presente perfeito. Como é que a gente vai utilizar eles, né? Quais são os contextos que eles são colocados para a gente? Mas eles são bem simples a diferença deles. Gente, grava lá. Primeiro, tu vai fazer isso daqui. Foi um esqueminha que eu fiz meu, tá? Um esqueminha sobre ele. Eu falo o seguinte, que o Simple Past, gente, ele é utilizado, tá, para ações que já terminaram. O Simple Past, lembra comigo, são aqueles verbos regulares e irregulares que são terminados em ED, a segunda coluna da tua tabela, tá bom? Lembra lá. Os verbos eles são utilizados para ações que já terminaram, já acabaram, tá bom? E ações mais detalhadas, quando eu estou falando, por exemplo, o período que algo está acontecendo. Quais são as informalidades deles, né? As coisas que a gente pode estar utilizando nesse determinado tempo gramatical. Os verbos com a terminação em ED e verbos irregulares, que eu acabei de falar. Ele possui marcas de tempos que podem ajudar a identificá-lo. E exemplo, você pode identificar marcas de temporais, advérbios temporais, exemplo, como 2 weeks ago, ou seja, 2 semanas atrás, yesterday, ontem, last week, ou seja, semana passada, last month, mês passado, last Saturday, tá? Sábado passado. Então, temos várias outras informações, advérbios temporais, que indicam esse tempo, tá bom? E que podem estar identificando o Simple Past. Exemplo, I had an accident last weekend, ou seja, eu tive um acidente semana passada, tá bom? Então, como você pode observar aqui, eu utilizei sujeito, utilizei o verbo, tá bom? Que é o passado do have, tá bom? Verbo irregular. E eu tive, né, um acidente. E por que eu identifiquei que é Simple Past? Por causa dessa marca temporal que está bem aqui, que é o last weekend, que significa final de semana passada. Beleza? Qual é a diferença do Simple Past para o Present Perfect? No caso, o Present Perfect ele não tem uma definição de tempo, tá? Ou seja, ele pontua fatos, né? Fatos, mas sem uma definição, sem detalhes. Ele foca em determinada ação, ou seja, algo que não acabou. Pode estar acontecendo até um determinado presente. Exemplo, os auxiliares que nós utilizamos no Present Perfect, o have e o has. Onde o has você só utiliza no he, she, it. E o have nos demais. Eles têm tradução? Tem tradução, mas como um verbo. Como auxiliar, eles não têm tradução alguma. Eles são apenas para identificar esse tempo gramatical aqui, que seria o presente perfeito. Tá? Como eu coloquei para ti, ó. I, you, we, they have, he, she, it, has. A dica, perguntar a frase quando aconteceu. Se não souber, usamos present perfect. Tá bom? Essa dica que eu te dou. Coloquei essa dica porque eu utilizo bastante para identificar o present perfect. Exemplo, I've had an accident. Present perfect tem aqui? Sim, forma abreviada. I have ou I has, né? Então, eu vou utilizar aqui. I have had an accident, ou seja, eu tive um acidente. Quando aconteceu esse acidente? Você não sabe. Não tem marca temporal. Não tem last weekend, não tem last Saturday, ou seja, não tem marca temporal que identifique ele. Não tem uma forma mais detalhada para identificar ele. Então, ele seria o Present Perfect. Resumindo, gente. Vamos lá. O Simple Past é o mais detalhado. O Present Perfect é algo que não é tão detalhado assim. Vamos ver aqui umas definições dele que você pode acompanhar.
Esse quadro ele vai identificar e mostrar para ti os diferentes contextos que ele pode ser utilizado. Exemplo, o Simple Past ele é terminado por um tempo que já terminou, algo que já acabou, uma ação que já finalizou. Exemplo, olha a frase aqui. We lived in Japan from 1995 to 1998. Nós moramos no Japão de 95 a 98. Foi o período. Olha a marca temporal aqui que nós utilizamos. O tempo que ele morou no Japão, né? Present Perfect, gente. Olha lá. Um tempo que não finalizou. Vamos ver aqui. I worked as a teacher since 2011. Ou seja, eu trabalhei como professor desde 2011. Tá bom? Então, desde 2011 eu posso estar trabalhando até agora, né? Desde 2011. Eu trabalhei como professor desde 2011. Então, não tem um período terminado. Pode estar trabalhando até hoje. Tá certo? Tempo definido. Ele tem um tempo definido, o Simple Past. Exemplo. I saw the Eiffel Tower in 2007. Ou seja, eu vi a Torre Eiffel em 2007. Olha lá quando ele viu. Até mais detalhado aí, né? Então, o período que ele viu foi em 2007. A marca temporal é constante no Simple Past. Enquanto que no Present Perfect eu vou ter um tempo indefinido. Você não vai saber o tempo que aconteceu isso. Quando uma pessoa de repente chega para ti e fala I have seen the Eiffel Tower. Ou seja, eu vi a Torre Eiffel. Então foi algo que aconteceu. Mas quando isso aconteceu? Ninguém sabe. Quem sabe somente a pessoa. Tá certo? Terceiro período que você pode identificar. Series of finishing actions. Ou seja, séries de ações terminadas. Então você vai ter várias ações que terminaram em um determinado contexto. Exemplo. He read the book and then he watched the movie. Então várias ações que aconteceram aqui, mas que já finalizaram. Exemplo. Ele leu o livro e logo após ele assistiu um filme. Tá bom? Então várias ações que já terminaram, já acabaram por si só. E aqui, quando eu falo em experience, eu estou falando sobre experiência, algo que já aconteceu. Exemplo, have you seen this movie? Ou seja, você já viu esse filme? Você viu esse filme? Então, algo que aconteceu. Tá? Experiência eu vou estar utilizando para fazer perguntas para outra pessoa. Então, eu utilizo para fazer perguntas present perfect. Repeated actions, ou seja, ações repetidas, que é o último caso aqui, ó. Ações que são muito repetidas, o tempo gramatical vai ser o Simple Past. Exemplo, he went to the cinema every weekend last year. Ou seja, ele foi ao cinema, tá? Todo final de semana no ano passado. Ele foi ao cinema todo final de semana no ano passado. Foi estranho, né? Essa frase. Então, todo final de semana no ano passado, ele ia ao cinema. É algo que já terminou, tá? Ações repetidas. E como resultado, eu vou utilizar o Present Perfect. Exemplo, she has already watched this movie 3 times. Ou seja, ela já assistiu esse filme 3 vezes. Então, esse é o resultado do que ela já fez, tá bom? E como a gente pode também identificar, exemplo, already, exemplo, since, tá bom? Eles são exclusivos do Present Perfect. Então, a gente identifica a partir daí também. O from é exclusivo do participle, tá bom? E essas marcas temporais, como você pode ver, ó, last year, verbos regulares e irregulares, isso é uma constante. Você precisa saber utilizar de determinadas formas, tá bom? Resumindo, gente, voltando lá novamente, Simple Past, forma mais detalhada, tá? Uma frase mais detalhada com marca temporal, com advérbios temporais, tá? Semana passada, ano passado, essas coisas assim. Present Perfect, você se faz a pergunta, quando isso aconteceu? Não tem resposta? É o Present Perfect que vai utilizar, tá bom? Beleza, gente, eu trouxe para ti um jornal, e no jornal você pode ver The New York Times, né? Que você pode observar aqui, ele traz uma manchete, President has been killed, ou seja, o presidente foi morto, né? Que quer dizer a frase, tá? E por que eu utilizei aqui o Present Perfect, né? Porque não tem quando, não está dizendo, não está detalhando quando ele foi morto. Então isso acontece bastante em jornal. Pega o jornal e tenta ler, tá? Tenta ler a manchete dele, tenta ler só o título. Você não vai encontrar detalhes no título. A gente só vai encontrar detalhes aqui, ó, como você pode observar. Apenas quando a gente for ler sobre o que está sendo falado. Então, justamente aqui vai acontecer. Então, o título ele vai ser sobrecarregado de Present Perfect e aqui, ó, o que foi o artigo que foi escrito, ele vai ser sobrecarregado do Simple Past, porque ele vai conter muito mais detalhes.
beleza? Então, nada melhor do que trazer algo que mostra como é que acontece o Simple Past e o Present Perfect no cotidiano, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar para vocês um challenge at home, né? Tentar resolver a página 606, a página 66 lá para mim, tá bom? Terminou de corrigir? Ótimo, beleza. A gente vai para outra semana fazer correção com vocês no livro. Só a página 66 não tem muito trabalho. Qualquer dúvida pode estar mandando mensagem na GDedu. Você pode estar participando do Teams, tá? Lembrando que o Teams ele vale frequência e é muito importante que você participe nesse momento. Beleza? Então ficamos por aqui, galera. Bye bye. See you next.